Antes de abrir as perguntas, fazer uns comentários sobre essa questão da transparência. Eu acho que o Pedro lembrou bem, né? A lei é de 1934, agora a gente tem uma tecnologia que nos possibilita ter o tipo de informação que se tem disponível hoje. Mas eu gostaria de acrescentar um pequeno pensamento em relação ao que há de disponibilidade de informação, o que há de possibilidade de alcance dessas informações, e aí trazer um fundamento aqui para a questão da transparência, né? A transparência, ela na verdade, ela é fundamental para a gente gerar capital social, fazer com que a sociedade se apodere dessas informações e aí pressione para o que ela entende como que é mais benéfico para aquela sociedade, né? A gente pode até, inclusive, por meio da transparência, gerar proteção desse capital social, que é o que a Joara estava levantando aqui hoje, o risco dessas pessoas, que essas pessoas se expõem ao tentarem fazer com que haja maior sustentabilidade. E o capital social aqui nesse ponto, eu acho que é exatamente onde é que a gente traz relevo para a transparência, porque na época em que foi lançado o primeiro Código Florestal, né, em 34, logo na sequência a gente teve a publicação aí de Raízes do Brasil. Eu gosto de lembrar essa situação que é bem coincidente, né? 1937 é o livro, 1934 é o código. A gente tinha ali uma sociedade patriarcal agrária e que tinha o poder econômico e o controle do poder político. E por isso a lei, naquela época, nunca foi implementada. A gente tinha um investimento em comando e controle praticamente zero, né? A situação hoje, ela não é muito diferente. A gente tem aí 33% do PIB ou mais, né, crescendo, do PIB relacionado ao agronegócio, e tem uma bancada ruralista que ocupa mais de 2/3 do Congresso Nacional. Ou seja, gerando a informação somente, e aí por isso a importância da transparência, se a sociedade não se apodera dessas informações e consegue fazer uma pressão para que essa lei seja implementada, né, que o Código Florestal seja finalmente implementado, a gente tem o risco aí de toda a política que foi construída no governo federal, no governo do Mato Grosso, no governo do Pará, que foram apresentados aqui, em outros estados também, correrem o risco de uma nova gestão retirar essas informações do ar, não trabalhar com elas, não trabalhar em prol da implementação da lei. E aí é nesse sentido que, quanto mais transparentes as informações forem, quanto mais disponibilizadas, a gente tem condições de apoiar o governo na manutenção dessas políticas daqui para frente. Muda a gestão, mas não muda-se a política de Estado, que é aquela que está sendo construída, muito bem construída por vocês, né? Então é nesse sentido que a gente gostaria de poder contribuir com os governos estaduais, federal e em todos os setores, né, IBAMA. Eu gostaria de acrescentar que a Sueli mandou informação com a lista dos 6 estados que estão integrando o Cisflora, né, o Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E eu vou passar para as perguntas. A gente tem uma pergunta que veio online, eu faço ela na sequência. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para a Gabriela da Semas e também para a Adelaine. Primeiramente, eu acho que a gente tem que reconhecer o avanço que o Pará teve nos últimos anos em termos de transparência. Isso, alguns anos atrás, era impossível se imaginar. E isso é um mérito muito grande do governo do Estado. E meu nome é Heron Martins, sou do Amazon, e o Amazon tem uma contribuição assim, em algumas ferramentas nesse processo de transparência.
Inclusive, à tarde eu vou estar falando de alguns pontos desse sentido. Mas a minha pergunta é sobre a questão da integração entre a GTA e o CAR, que, muito mais do que um problema técnico, é um problema político desse processo de integração, que seria fundamental para rastrear essa movimentação de gado que acontece dentro do estado do Pará. Queria saber se tem alguma novidade sobre isso, se isso avançou ou não. Outra coisa é sobre a questão das autorizações de supressão. Não sei se está disponível no portal, eu naveguei, infelizmente não consegui encontrar. Eu queria saber se esse tipo de informação já está disponível ou se vai ser disponível, porque ela é muito importante para a gente entender qual o percentual de ilegalidade do desmatamento, que é uma coisa que pouco se fala em relação ao desmatamento na Amazônia. Outro ponto que eu queria colocar, só para atualizar lá a questão da apresentação no slide, os sistemas de monitoramento eles também evoluíram também. Hoje já não é mais 6,25 o mínimo. Por exemplo, o SAD, hoje, ele monitora o mínimo dele 1 hectare. E ele conseguiu um avanço, por exemplo, que superar a questão das nuvens, que foi o grande calcanhar, muito maior que a resolução espacial, sempre foi o grande calcanhar de Aquiles de monitoramento, as nuvens na Amazônia. Muitos desmatamentos aconteciam, só eram detectados anos depois por causa das nuvens. Hoje, o SAD, através do radar, consegue monitorar desmatamentos sobre nuvens, né? Para a representante do Mato Grosso, eu estava fazendo uma análise ano passado com os dados do CAR do Mato Grosso e eu observei que alguns cadastros que estavam no SINCAR, né, não apareciam no Sistema Nacional. E eu verifiquei que isso aconteceu basicamente depois de agosto, a grande maioria. Eu recebi, através de parceiros, a informação que havia problema de conexão de dados, transferência de dados do Mato Grosso para o Sistema Nacional. Eu queria saber, eu verifiquei isso em dezembro do ano passado, se isso foi solucionado, se aconteceu realmente, e como é que está a situação hoje da integração Mato Grosso e o Sistema Nacional. Obrigado. Olá, Vivian do IPAM. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Gabriela, e uma pergunta para o Pedro. A primeira pergunta para a Gabriela, na verdade, parabéns pelo trabalho com a Planet. É incrível conseguir ver um trabalho que trabalha com as melhores resoluções que a gente tem hoje em dia, com uma frequência absurda de captação de imagem. Então, assim, hoje eu saio daqui muito feliz em saber desse tipo de trabalho. Queria saber se algum estado já contactou vocês para poder estender isso para outros estados, esse sistema de monitoramento. Fantástico. Segundo, é um processamento muito difícil, a gente não está falando de uma coisa simples. São imagens que orbitam microsatélites em órbitas diferentes e o processamento disso é um desafio gigantesco, né? A gente começa a trabalhar agora com isso dentro do IPAM e tem visto o quanto isso é complicado. E terceiro ponto para o Pedro, eu gostaria de saber se, na verdade são dois pontos, se tem alguma previsão, se vai ser disponibilizado e qual que é a previsão dos dados de realidade, de cobertura, se são nacionais e se vão estar disponíveis para a população. Outra pergunta que eu tenho é se existe alguma previsão de ser inserido um metadata nos dados do CAR, porque alguns dados mais recentes, e que, nossa, estou muito feliz vê-los na tabela agora, por exemplo, qual é o tipo de imóvel rural, se é imóvel rural, se é assentamento, se é PCD, e a condição, né, se está cancelado. Existe um outro field, que eu esqueci o nome dele, mas que tem AT, LC, alguma coisa assim, que a gente fica meio sem entender o que é aquilo, porque não tem o metadado junto com o arquivo. Às vezes tem disponível em outro lugar e não consegui baixar. Mas parabéns pelas apresentações e pelo trabalho fantástico que vocês têm realizado. Bom dia, eu sou engenheira florestal, meu nome é Adriana e eu sempre trabalhei prioritariamente com floresta em reforma agrária. Eu queria fazer minha pergunta para a Gabriela, né? O Pará tem o tamanho e a beleza e a dificuldade dos problemas que só o Pará tem no Brasil, né? E aí a gente tem um histórico que é de um índice absurdo de desmatamento ilegal, conflito no campo, que a gente teve agora, aniversário de Eldorado Carajás sem resolução,
um ano onde um aumento absurdo de conflitos com morte no campo em áreas de floresta, a região de Pau d'Arco, que teve uma coisa que deveria ter um trato tão histórico quanto o Eldorado do Carajás. Enfim, a ferramenta de fato é maravilhosa, é uma ferramenta que integra o que se diz, um dos pilares que eu acredito, que é a necessidade da gestão florestal do Brasil, né, que a gente precisa ter qualidade técnica, capacidade operacional e um bom direcionamento político, para se ter uma boa gestão de fato. Então, lembrando a questão dos conflitos históricos, do desmatamento excessivo no Pará, de todos os problemas, eu queria saber se, ao aplicar a ferramenta, né, de monitoramento, como é que isso se reverte na operacionalização das multas? Quanto vocês têm, de fato, multas revertidas em benefício para a sociedade? E quando você apresenta um polígono que você diz que avaliou um desmatamento como regeneração e que aquilo deixa de ser um passivo, eu queria saber qual é a forma de parâmetro que vocês avaliam a qualidade da floresta. Obrigada. Bom dia, Fernando Costa, do IBRAM-TEF. E para parabenizar a iniciativa, esse movimento, todos os palestrantes. A minha pergunta, né, na posição de governo, para a Gabriela, quanto é que foi mobilizado de recursos para desenvolver todas as soluções? Qual foi, de onde é que vocês, ao longo de quanto tempo, né, veio falando? E justamente pelo interesse, né, que isso levanta, né, de implantar esses sistemas. Então, quanto que isso custa para você adotar essa solução tecnológica, né? É basicamente isso. Uma pergunta aqui? Deixa eu sentar ali, né? Eu sento ali, ó. Senta aqui. Bom dia, eu sou Tereza de Campinas, do Movimento Rural de Cambuí, gestora ambiental. Estou filmando também, obrigada. A gente filma tudo, põe no YouTube. É o seguinte, eu queria saber do Serviço Florestal Brasileiro se tem um departamento de melhoria da nossa floresta nisso tudo. Um assessoramento, se não seria legal ter todos os assuntos floresta no mesmo lugar. A maior dificuldade que eu acho para o cidadão normal é achar uma coisa qualquer em algum lugar. Então, de ter um lugar com tudo. Floresta, está aqui, ó. Água, está aqui, ó. Não sei o que, está aqui, entendeu? E aí subdivide e arruma. Hoje em dia a tecnologia permite tudo. Então eu acho que é só uma questão da gente querer. E do Pará, eu queria saber, porque você falou que está tudo aberto, mas eu vi quando você pôs ali que tem que colocar login e senha. Então isso eu acho que não está aberto. Então eu queria uma resposta. E comparo com os nossos problemas em Campinas. Nós somos vários conselhos, entre eles o Condema. E Campinas agora faz o licenciamento ambiental online. E é muito absurdo, porque a gente, como conselheiro, tem acesso direto a toda a documentação. Aí, se você divulgar alguma coisa daquilo, não pode, porque você assina um documento no conselho que aquilo é sigiloso. Só que se você pede aquilo pelo 156, pela Lei de Acesso à Informação, aí tudo bem, entendeu? Então, assim, as coisas são muito complicadas ainda aqui. Obrigada. É bem direto também para o Pará, a pergunta. No âmbito do Cisflora, se o transporte de produtos florestais madeireiros ou não madeireiros acontece dentro do próprio Estado, tem uma integração direta com o DOF?